A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD em 2020, chegamos na lição de número 10, estudando sobre avivamento para a juventude. Gente, que lição especial! Essa lição foi escrita pelo pastor Carlos Alexandre e eu espero que você seja edificado em Jesus através da aula de hoje. E o tema da aula de hoje, lição de número 10, é um tema muito legal: avivamento e a vida em santidade. Como eu espero que Deus em Cristo possa edificar você através dessa ministração, tá? Estamos estudando sobre esse tema, avivamento. Que você também leve avivamento para os teus alunos, que você seja canal do Espírito Santo na tua ministração, gente boa. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda a gente a alcançar mais vidas, a alcançar mais pessoas para Jesus. Por favor, também deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD. Você pode entrar, acessar e conhecer o nosso material. Temos cursos preparatórios para professores e líderes da Escola Bíblica Dominical, como treinamento para professor da EBD. Esse treinamento tem o objetivo de dinamizar tuas aulas, te ajudar como organizar uma escola bíblica, te ajudar também na tua ministração, deixar tua aula nota 10. E eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Acesse, você vai ver que tem muita coisa boa que você pode utilizar para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui, quero lembrar também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E a aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, aqui da classe dos juvenis. E o tema da aula de hoje é avivamento e santidade. Avivamento em santidade. O verdadeiro avivamento é apresentado, é fruto de uma santificação. Você precisa buscar ter uma vida santa para experimentar de um avivamento. E é claro que a gente precisa entender o conceito bíblico e teológico de avivamento, porque tem muita gente que entende errado esse conceito. Também entende errado o conceito bíblico e teológico de santificação. Vamos observar algumas bases bíblicas primeiro, para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E temos também um texto bíblico para a gente poder aprender hoje com os nossos alunos, olhando para a Bíblia, sobre esse tema, santificação e avivamento. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Um texto de Paulo, para a gente ter uma base de orientação teológica explicando isso para os nossos alunos. O primeiro ponto, gente boa, da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma vida santificada discerne o mundanismo. Vamos entender que é importante ter uma vida santa para ser diferente daquele que é mundano. Isso aqui é prático, tá? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a tensão entre a igreja e o mundo. Observe a Bíblia. Nós precisamos entender nesse primeiro subtópico que a igreja não é deste mundo. Ela faz parte deste mundo, mas ela não pertence a esse mundo. A igreja ela é santa, ela é única. E ao mesmo tempo que ela é espiritual, que é una, ela também é triunfante. Essa igreja é também visível. Ao mesmo tempo que ela é visível, ela se torna múltipla em denominações. Ela é visível também, ela é militante. É uma igreja que está militando dia a dia. É uma igreja também que busca por santidade. Primeiro vamos entender o termo sobre santificação e santidade. Santidade é um termo que traz essa ideia de ser separado para Deus. Em outras palavras, ser separado para algo sagrado, para o Senhor. Todo cristão
quando aceita Jesus, ele é separado para Deus, em santidade, em algo sagrado. É importante a gente pegar isso aqui. A santificação, ela é vivida em nosso coração. A santificação e a santidade que precisamos viver não vem de fora para dentro. Não é imposto pela religião. Por exemplo, fulano, você precisa vestir tal coisa. Fulano, você precisa se comportar de tal maneira. Isso aqui são orientações de discipulado. Mas a verdadeira santidade, ela é diferente. Ela é vivida de dentro para fora. Ela faz parte de um relacionamento que você tem com Jesus. E quando a gente olha para a igreja e percebe essa tensão entre a igreja e o mundo, é porque a igreja é santa. Isso quer dizer que a igreja não faz parte desse mundo. Quando nós lemos João, capítulo 15, que é fantástico o texto de João, você percebe respostas fundamentais. João 15, você percebe que nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. E devemos dar frutos para Jesus. Quando você lê, por exemplo, João 14, um texto antes, versículo 15 a seguir, você percebe que o mundo não conhece a presença do Espírito Santo, não vê, não sente, porque é o mundo. Mas nós que pertencemos a Jesus e buscamos uma vida de santificação, sentimos essa presença e reconhecemos essa presença, porque Ele habita em nós e está conosco. E a igreja é perseguida pelo mundo porque o mundo exatamente jaz no maligno. Nós estamos vivendo em dias em que está acontecendo algo terrível, algo que choca a gente. Por exemplo, como a cristofobia, a perseguição aos cristãos. Na China, no Chile, com incêndio às igrejas, na Inglaterra, de pessoas vandalizando igrejas. Aqui em Santa Catarina já foram presas 2 moças que estavam vandalizando uma igreja em nosso país. Como nós precisamos estar atento a essas coisas? A igreja é perseguida pelo mundo porque não pertence ao mundo. É uma igreja santa. A igreja não segue a filosofia desse mundo. A igreja segue a filosofia dos céus. É por isso que o cristão é diferente. O mundo não entende, o mundo persegue, o mundo entra em coalizão contra a igreja, porque a igreja é do Senhor. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O próprio Tertuliano faz questão de dizer sobre a perseguição aos cristãos, em sua época, em seu período, que o sangue dos cristãos era a semente, era algo que produzia mais cristãos. Cada vez que a igreja é perseguida, ela cresce mais. Ela avança para a glória de Deus. Ela é santa. Ela é triunfante. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A tensão interna na igreja. A igreja cresceu no meio da perseguição. E é importante a gente entender que a igreja não faz parte desse mundo, mas o inimigo é terrível. Ele envia os seus servos de forma interna na igreja, para poder distorcer a doutrina, para poder ensinar de forma herética, para poder dizer que a palavra não é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus de forma liberal. Hoje em dia você encontra, por exemplo, até mesmo o Papa defendendo o casamento homossexual. Você encontra, por exemplo, pastores hereges que fazem questão de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado é ele. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, a palavra de Deus, ela, de acordo com Martinho Lutero, é eterna. Ela não precisa ser atualizada. Ela é fiel, é palavra viva. E nós percebemos na história da igreja, na história dos avivamentos, na história bíblica, que Deus sempre levantou homens fiéis para defender a doutrina, o ensino bíblico, a palavra de Deus. E quando paramos para entender sobre santidade, santidade também vive a questão da doutrina. Quando eu falo de doutrina, é a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, cristocêntrica, que aponta para o Calvário, que tem que ter arrependimento mesmo para estar caminhando com Jesus. Como isso é importante? O avivamento não abre mão de princípios eternos. Todo avivamento trabalha com a palavra. Sem palavra não é avivamento. Precisamos levar isso em consideração. Quando a igreja exclui a palavra, ela está parecida com o mundo. Quando a igreja volta para a palavra, ela está parecida com Jesus. Como você está caminhando como igreja? Parecido com o mundo ou parecido com Jesus? Comenta aí, tá? Vamos então avançar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: as tensões contemporâneas. A igreja sempre foi alvo do mundo.
O mundo sempre quis entrar na igreja, distorcendo a doutrina, a visão teológica, tentando trazer argumentos modernos para tentar modernizar, entre aspas, a visão teológica, para tentar atualizar, entre aspas, a visão teológica. A igreja não pode abraçar a filosofia desse mundo, como esse mundo tenta apresentar. Uma igreja que é santa não abre mão da palavra. Uma igreja que é viva sabe que a palavra de Deus é fiel. Uma igreja que é santa e que é honrada pelo Senhor não abraça o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele defende que nós precisamos entender que alguns textos da Bíblia não são inspirados por Deus. Olha que coisa terrível, olha que coisa diabólica. Ele defende que alguns textos da palavra de Deus, na realidade, não são textos bíblicos. São coisas colocadas pelo homem, que a Bíblia precisa estar em outro patamar, que os textos são antigos mesmo. A gente acredita que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, que toda a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. São princípios de um avivamento e o mundanismo vem com filosofias, voltando o olhar, por exemplo, para o materialismo, tentando trazer mensagens materialistas, mensagens voltadas para o coração do ego humano, voltadas para as pessoas, para poder massagear o ego, dizendo, olha, é importante você ter uma vida que agrade a si mesma. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma vida santa. Quando eu falo de santidade, é ser cristão fiel a Deus, santo hoje. Avivamento é isso. É se levantar e dizer, vou ser fiel a Deus e o que a Bíblia diz. Finalizando o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1, tá? Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um chamado para ser santo. Todo cristão, nesse segundo ponto, precisa entender que somos chamados para ser santo. A partir do momento em que você aceita Jesus, e isso faz parte da nossa doutrina, nós defendemos que você precisa, então, buscar santidade. O batismo com o Espírito Santo, ser cheio. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Porque éramos pecadores sem salvação. Antes de Jesus, estávamos em uma vida deplorável, dominada pelo mundo, pela ótica do mundo, pela ótica mundana, pela filosofia dessa terra. Com Jesus, somos libertos dessas coisas. A nossa filosofia é bíblica, a nossa ótica é teológica, a nossa visão parte do coração de Deus. Nós somos libertos em Jesus, no Calvário, através da cruz. Cristo comprou para si você e nós pertencemos a Ele glória, honra e exaltação. Fomos comprados por Cristo para Deus. Então, quando a gente analisa isso na Bíblia, a gente percebe exatamente que somos chamados por Deus para ter uma vida santa. E a vida santa pode ser manifestada em pequenas ações. Por exemplo, não aceitar drogas oferecidas pelos amigos, não acessar pornografia, por exemplo, você ser honesto naquilo que você faz, honrar os seus pais. Isso também são princípios de santidade. Você precisa caminhar exaltando a Deus em suas escolhas. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Salvos, por isso, chamados à santidade. Neste segundo subtópico, somos salvos em Cristo. Cristo nos comprou para Deus, através do seu sangue no Calvário. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor aos Hebreus faz questão de dizer que somos chamados, comprados para Deus, no Calvário, em Cristo. Ao mesmo tempo, ele faz questão de dizer que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Então, se somos comprados, devemos também ter uma vida santa, que agrade ao Senhor, que honre ao Deus. Não é que você vai se tornar um monge agostiniano, de maneira nenhuma. Não é que você vai se isolar desse mundo. Mas você precisa seguir o princípio da garça. Já viram a garça? A garça é branquinha, mas ela caminha no meio da lama e só suja os seus pés. E ao mesmo tempo não se contamina. O cristão deve caminhar nesse mundo e continuar limpo, com as suas vestes santas, exaltando a Deus. Você pode, por exemplo, ser santo no teu trabalho, ser santo na tua escola, ser santo na faculdade, ser santo nos teus relacionamentos. Fazem parte de nossas escolhas. Precisamos buscar a santificação em Jesus.
Finalizando o segundo ponto, apresente ação, tópico 2. Vamos avançar então para a glória de Deus para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Um compromisso para viver uma vida santa no mundo. Somos chamados por Deus para fazer a diferença nesta geração. Não abrir mão de princípios eternos, princípios bíblicos. Não seguir a teologia liberal. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. Um convite para a santidade. Mateus 5, 13 a 15 diz que nós devemos ser sal e luz desse mundo. O cristão faz a diferença no seu dia a dia, em suas atitudes, nesta modernidade em que nós vivemos. Você já percebeu que você precisa caminhar para a glória de Cristo, usar a tua rede social para a glória de Cristo, os teus acessos para a glória de Jesus, a forma como você se veste para a glória de Jesus? Você já percebeu que os teus relacionamentos também precisam ser relacionamentos que apontam a glória de Deus? Tudo aquilo que fazemos deve exaltar a Jesus no nosso dia a dia, em Cristo. Somos chamados para exaltar ao Senhor. É muito importante entendermos isso aqui. O segundo e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Santos dentro deste mundo. Citei para você o exemplo da garça. Somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para ser santos no nosso dia a dia. Faça a diferença por onde você viver. Neste mundo, exaltando a Cristo como igreja do Cordeiro, avivado em Jesus. O verdadeiro avivamento vem de Deus, não é dado pelos homens, é dado por Deus. E se você é avivado, você vive em santidade. Você exalta Jesus no teu dia a dia fora das quatro paredes da igreja. Eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje. Se contribuir, comente aí, por favor, tá? Lembrando a você que te espero por aqui na próxima aula, lição de número 11, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o avivamento e o despertamento para a obra missionária. Como precisamos realizar missões exaltando a Deus. Também preciso dizer para você, se você quer aprimorar suas ministrações, acesse o Facilita EBD, conheça o nosso material, tem treinamento para professor da escola bíblica. Gente, que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.